Alguns irmãos têm-me perguntado pelos livros que eu usei para fazer a apresentação ontem à noite, quando vos falei sobre alguns missionários. Meus irmãos, lá embaixo na nossa livraria temos este livrinho, William Carey, Mobilização Missionária. Os irmãos que desejarem, este é chamado o pai das missões modernas. Contei-vos um pouco da história dele. Se quiserem adquirir, a nossa livraria tem, podem se servir. Está lá um outro livro muito interessante também, que é praticamente um opúsculo escrito pelo Dr. Russell Shedd, em que diz missões, vale a pena investir? E ele deixa a pergunta. É também um opúsculozinho que podem comprar. Há lá um outro livro também muito interessante que tem a ver com o discipulado familiar. E o autor deste livro tem uma perspectiva que é um desafio, porque ele diz, uma das maiores responsabilidades de todo o pai cristão e toda a mãe cristã é ser um discipulador no seu lar. Então, meus irmãos, isto é algo que se adequa aos tempos modernos, discipulado familiar. E alguns irmãos me perguntaram por aquelas citações que eu fiz sobre o ataque ao cristianismo. Trata-se deste livro que é A Fé Cristã sob Ataque, o cristão numa cultura hostil ao Evangelho. Este livro não está lá, ele está esgotado. Nós estamos à espera que ele chegue do Brasil. Mas o título dele é A Fé Cristã sob Ataque, da editora Pronobis. É o livro que eu tenho e que citei para os meus irmãos ontem. Este, de facto, está esgotado. Mas os outros irmãos têm lá embaixo, para além de muitas outras obras, boas e baratas. Pablo. Amém. Portanto, aqui temos de tudo um pouco. Temos boa literatura, temos bom tempo de partilha, temos refeições fantásticas e temos também tempo de partilha da palavra, o que tem sido incrível. Vou chamar aqui à frente o grupo de louvor responsável por esse momento. Vamos ter ainda um tempo de cantar ao Senhor. Uma música que cantamos ontem, que diz, missionário eu quero ser, emissário do amor, para dizer a todo homem que Jesus é o Senhor. É uma música um bocado antiga, mas que continua a ser verdade nos dias de hoje. Nós precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus. Vamos juntos cantar. Vou desafiar-vos a ficar de pé. Já vamos ficar depois mais tempo sentado, portanto, vamos cantar juntos essa música, pedindo ao Senhor que Ele realmente nos dê a sua visão sobre o mundo. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer, eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão. E é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fale a minha vida e que eu sempre possa ouvir e dizer, eu sou pronto
Jesus, eis-me aqui. Eu preciso olhar o mundo com os olhos de Deus. Eu preciso sentir o amor que Ele sentiu. Eu preciso deixar que Ele use a mim. Eu preciso estar pronto para dizer: eis-me aqui. Deus nos quer povo unido numa só intenção. Este corpo existe, se existe missão, e é viva a igreja que pode falar que Jesus é o único que pode salvar. Missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fala a minha vida e que eu sempre posso ouvir e dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Missionário, missionário quero ser, emissário do amor, pra dizer a todo homem que Jesus é o Senhor, que Deus fale a minha vida e que eu sempre posso ouvir e dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto. E dizer: estou pronto, Jesus, eis-me aqui. Amém. Podem sentar. Nós vamos prosseguir com o penúltimo painel desse dia e vamos continuar em missões até o sangue. E se calhar aqueles que têm o programa e já leram estão a pensar: mas missões até o sangue, vamos falar de igreja missional na prática? Pois, sabem? Até ao sangue não quer dizer que a gente vai derramar o nosso sangue literalmente, mas quer dizer que nós vamos empenhar cada gota do nosso sangue, suor e lágrimas para ser uma igreja intencional, uma igreja missional em todas as áreas. Portanto, vou convidar aqui à frente mais uma vez o preletor dessa tarde, o pastor Sidney Costa, pastor da Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo. E enquanto ele vai chegando, ligando o seu notebook, vou pedir ao Luzimar, por favor, de orar pelo nosso querido pastor Sidney e pelo tempo que vamos ter. Obrigado, Jesus, que alegria estar sobre a sua direção, sobre a sua liderança. Muito obrigado por sentir o seu Espírito aqui em nosso meio. Que o Senhor continue abençoando esse seminário, essa conferência, capacitando os tradutores para que o Senhor faça por eles. Que possamos sair daqui diferente do que entramos. Muito obrigado pela sua proteção, pela sua graça, por sua infinita misericórdia em nossas vidas. Amém. Antes de começar aqui falando de uma igreja missional, e começamos lá na igreja primitiva, tem uma história que eu também lembrei quando eu estava aqui hoje. Sempre que eu venho a Portugal, ela vem para a minha mente. Em 1991, em dezembro de 1991, isso fazem 31 anos, minha filha do meio tinha 1 mês, e eu era presidente da mocidade,
lá na minha cidade, São José dos Campos. Era presidente da mocidade e a gente foi fazer um culto de encerramento do ano. E eu soube que tinha um missionário brasileiro de Portugal que estava rodando nas igrejas. Eu disse, eu vou convidar ele para falar para os jovens daquela noite. Então, uma noite de dezembro, um culto de encerramento do ano, e o missionário brasileiro em Portugal foi lá falar para os jovens, desafiou os jovens no final da sua mensagem. Foi uma mensagem missionária como essa, mostrando os desafios de Portugal, e desafiou, fez um convite. Quem aqui gostaria de entregar sua vida para o ministério e tal? Só uma pessoa foi para frente naquela noite. Eu. Então, meu chamado, foi um missionário. Eu já tentei achá-lo, ele mora hoje nos Estados Unidos, ele não está mais aqui. Depois eu achei, falei, eu queria contar essa história para ele, porque Reverendo Erley era o nome dele. E em 1991, esse homem foi usado por Deus para me chamar para o ministério. E hoje eu estou aqui em Portugal, Falar de igrejas missionais. A gente normalmente fala de uma igreja missional, uma igreja que está em missão. Então a gente precisa entender o conceito de missão. Nós ouvimos falar bastante de dificuldade, mas esses irmãos suportam a dificuldade por uma coisa, porque eles estão engajados na missão. Um conceito que eu gosto muito, e eu vou falar disso amanhã no encerramento da conferência, a minha última palavra é essa. Deus não tem uma missão para você. Nossa, mas como assim? Deus não tem uma missão para você, Diego. Deus tem você para a missão dele. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A missão de resgatar Qual é a missão de Deus? Resgatar, amar e resgatar o homem que ele criou. Essa é a missão de Deus. Deus está em missão. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, a partir dali Deus está em missão. Se você perceber na história da humanidade, os esforços para resgatar o homem não é do homem, mas é de Deus. É Deus que levanta profeta, é Deus que levanta os juízes, é Deus que preserva a vida de alguém, é Deus que levanta o missionário, é Deus que solta o missionário da cadeia, é Deus que levanta pastor aqui no Brasil e no mundo. É Deus, sempre Deus vindo em nossa direção. Então, Deus, você está numa conferência missionária, eu quero dizer isso para você. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. Amém? Puxa, mas é tão difícil fazer a missão de Deus, esse negócio de amar as pessoas. Amar é um risco, dá muito trabalho. Amar é sempre correr risco. Não é só para a igreja perseguida, porque perseguido, todo cristão é perseguido. Amar é um risco. Quando essa igreja abre a porta para receber alguém aqui durante a semana, ela começou a correr risco. Vocês já pensaram nisso? Que pode entrar alguém aqui, que pode entrar alguém que tem más intenções e prejudicar essa igreja. Amar é um risco. Quando você vai evangelizar uma pessoa, você não sabe as intenções daquela pessoa. E aí você corre um risco. A gente lá em Alphaville, a gente corre muito risco, porque abre as portas e põe muita gente. Quanto mais gente você tiver numa igreja, mais risco você está correndo. Mas essa é a nossa missão. Amar a missão de Deus é amar as pessoas, e para amar a gente precisa correr risco. Uma igreja missional é aquela igreja que está disposta a correr riscos e pagar o preço para que a missão seja cumprida, para que a missão de Deus seja cumprida. Aí você fala assim, Sidney, então é melhor a gente parar, porque a gente não tem todas as condições, é tão difícil fazer missão. Vocês lá em Alphaville, muita gente fala isso para nós, pastor. Vocês lá em Alphaville conseguem porque aquele povo lá tem dinheiro. Eu quero dizer para vocês o seguinte, missão, reino de Deus não se faz com dinheiro, se faz com fé, se faz com amor. E todos os lugares nós temos dificuldades, nós nunca vamos estar prontos. A missão de Deus é uma coisa tão especial que a gente como missionário nunca vai estar pronto. Quando a gente olha para a igreja primitiva, que já está aparecendo aí para vocês, a gente olha o seguinte, primeiro, aqueles cristãos, eles já eram perseguidos porque eles eram uma religião ilegal. Durante aquele período, nos melhores momentos, eles eram tolerados, nos piores, perseguidos de maneira cruel. Se você vir os pais e ler a história dos pais da igreja, todos eles foram mortos tragicamente. Se você ver os apóstolos, como eles foram mortos tragicamente. Então a igreja primitiva ela era ilegal. A igreja primitiva, eles não tinham grandes templos, eles se reuniam, vocês lembram de Atos 2? Se reuniam de casa em casa. E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou organizar esse prédio é maravilhoso. A gente também tem um prédio lá bem legal, que cabe muita gente. Mas nós não precisamos de um prédio para engajar na missão. Porque a igreja primitiva não tinha nem espaço.
A gente lá, todo mundo pensa que a gente é uma igreja rica. Nós não temos prédio, a gente tem um monte de dívida. Todo mês, pisa no primeiro dia do mês, a gente tem um aluguel danado para pagar lá. A gente paga aluguel dos nossos prédios, sabiam disso? Puxa, mas por que você paga tanto aluguel? Não é melhor pagar menos aluguel e ter uma igreja menor? Só que se a gente tivesse menos aluguel, o espaço era menor, caberia menos gente, não teria dinheiro para a missão. Então, não tem jeito. Nós não precisamos de templo, porque a igreja primitiva não tinha templo. A igreja primitiva não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. Hoje nós temos a Bíblia no celular. A gente lê essa Bíblia, você liga, agora não é mais abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. A gente projeta a Bíblia. Aqueles irmãos não tinham, como a gente tem um cânon sendo organizado, eles também não tinham cultos especiais, não tinham conferências missionárias, não tinha aniversário da igreja, não tinha banda, porque a música da igreja primitiva ela era uma igreja perseguida, então ela era uma música subterrânea, de casa em casa. Por isso que a gente não tem referência musical no Novo Testamento. Você já parou para pensar nisso? O Novo Testamento fala assim, olha, eles se apresentaram. O Velho Testamento, fulano veio com trombetas e muitos cantores e tal. Isso é o Velho Testamento. No Novo Testamento, louvavam a Deus com salmos, cânticos e hinos, tudo quietinho. Porque não tinha templo, porque não tinha Bíblia, porque não tinha culto especial, e isso tornava difícil a adesão à igreja. Mas mesmo assim a igreja caía na graça das pessoas, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja primitiva era uma igreja missional, certo, irmãos? Apesar de ser uma igreja que não tinha nenhum aparato. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, para pensar numa igreja missional, a gente acha que vai precisar de muita coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, essa igreja, você e eu, nós já temos tudo que a gente precisa para ser uma igreja missional. Amém? Vocês acreditam nisso? Você tem tudo que você precisa para ser uma igreja missional. Porque você tem Jesus em você. Então é só começar a botar esse Jesus para fora. E falar desse Jesus, e viver esse Jesus. A igreja subterrânea da China, tem uma fonte aqui, Caminhos Esquecidos, do Alan Hirsch, da editora Esperança. 2 milhões de crentes a igreja da China tinha. Aí a gente teve a revolução, olha o histórico da igreja subterrânea da China. A revolução cultural do Mao Tse Tung em 66, todos os missionários estrangeiros expulsos do país. Eu leio isso aqui, dá até um frio na espinha assim, de pensar, né? Todas as propriedades das igrejas confiscadas pelo Estado, todos os pastores titulares mortos, os líderes secundários mortos ou presos, os cristãos proibidos de se reunir em público, ameaçados de tortura ou de morte, uma das mais cruéis perseguições religiosas da história. O objetivo, eliminar por completo o cristianismo e a religião da China. O que aconteceu? No final dos anos 70, a igreja chinesa havia crescido aproximadamente 60 milhões de crentes. Atualmente estima-se que tenha mais de 80 milhões de crentes. Em 1966, em 4 anos, ela sai de 2 para 60 milhões. Eu, quando eu li isso aqui, preparando para falar com vocês, eu disse, o brasileiro está com medo, né? Vai que o PT seja eleito, né? E o comunismo, aquele Lula safado, volte e tal, né? E aí, o que vai acontecer com os crentes? Deus está com a gente. Não tem PT nem Bolsonaro que ofusque a glória de Deus. Então, a gente precisa confiar em Deus. Ele está, e se a gente precisar passar por isso para a igreja no Brasil crescer, eu acho que a igreja brasileira perdeu muita oportunidade. Eu tenho essa crítica, essa autocrítica. A gente podia ter feito mais, a gente podia ter investido mais, a gente podia ter saído mais, a gente podia ter se dedicado mais. Mas Deus preserve a igreja, Deus cuide do Brasil. Mas o que aconteceu na China foi isso. Lembre-se, com bem poucas Bíblias, sem pastores em ministério tempo integral, sem estruturas oficiais de liderança, sem uma organização central e sem grandes reuniões, de 2 milhões para 60 milhões de crentes. Tem o Michael Gowen, esse cara estava no Ressurgência, aquele careca que a gente encontrou. Se não desenvolvermos nossa autocompreensão em termos do papel que fomos chamados a desempenhar no drama bíblico, seremos moldados pela história idólatra da cultura dominante. Se a gente não entender que a gente está numa missão e a missão de Deus é uma coisa tão nobre, sabe o que acontece com a gente? A gente vira uma igreja católica protestante.
Quando aconteceu a reforma, vocês lembram da reforma em 1517? O que aconteceu ali? Existia um poder dominante do Papa, tinham tirado a Bíblia das Escrituras, as Escrituras da mão do povo, eles tinham tirado o culto em línguas, da língua original, e também tinham tirado o acesso das pessoas a Deus. Você tinha que ir até o Papa, você tinha, o culto era em alemão, e o sujeito falava português, mas o culto era em alemão. O culto era em latim, o cara falava alemão, o culto era em latim. Tirou a Bíblia, então você tira a Bíblia e as pessoas não têm mais a palavra de Deus. E também você tinha que ir para o padre. Depois, é nesse contexto que eles começam a vender as indulgências. Então existia uma pirâmide de poder, uma pirâmide idólatra. O Papa está aqui em cima e a igreja está aqui embaixo. E o que eles decidem aqui em cima é o que se faz aqui embaixo. O que foi a reforma protestante? Foi os monges do própria cúpula se rebelando contra isso, e Lutero na Alemanha, as 95 teses, Calvino na França, Zwingli na Suíça, os irmãos Wesley na Inglaterra, e começa uma revolução protestante na Europa. Que dia foi, vocês lembram? 31 de outubro de 1517. Então, o que aconteceu? Aquela pirâmide de poder da Igreja Católica foi dissolvida, foi questionada, foi abalada com a Reforma Protestante. Nasceram batistas, presbiterianos, metodistas, e o que a gente construiu de novo? Pirâmides de poder. Outra estrutura, pirâmides de poder. Vamos pegar numa igreja batista, nós estamos numa igreja batista. Numa igreja batista, normalmente você tem uma diretoria ou um grupo diaconal. Aí você tem o pastor embaixo desse grupo diaconal, diretoria. Aí você tem o povo que trabalha na igreja e depois você tem a igreja. Já pararam para pensar nisso? Tem a diretoria, mas a igreja é soberana. A igreja é soberana no dia da assembleia. Mas na prática, conselho diaconal, diretoria, pastor, quem manda na igreja. A gente constrói outras pirâmides. Mas e o presbiteriano? É a mesma coisa. O presbiteriano, ele troca de diáconos para presbitério. É o presbitério, o pastor no meio, o povo que trabalha e a igreja. O pastor, ele tem que agradar a diretoria e o conselho diaconal, senão ele perde o emprego. E também tem que agradar quem trabalha, senão a igreja para. Aí o pastor fica com úlcera para ir para a reunião de liderança. Vocês já ouviram falar disso? Ele toma omeprazol, pantoprazol. Aí ele vai abrir ONG, pastor. Muitos pastores abrem ONG, porque na ONG ele não tem uma coisa chamada conselho diaconal. Ele tem só a missão. É por isso que muitas ONGs se dissociam da igreja, porque ali é onde o pastor consegue ficar mais feliz. Isso acontece só no Brasil, aqui em Portugal não deve acontecer isso. E também o omeprazol, português também não toma, é só o brasileiro. Aí o pastor, olha só que interessante, presta atenção nisso, o pastor sai dessa pirâmide aqui, ele fala assim, Deus me livre. Tem aquelas piadinhas, no Brasil tem uma piadinha assim, resisti aos diáconos e eles fugirão de vós. Aí o cara cansa disso aqui, sabe o que ele faz? Ele vem para o outro lado, ele constrói uma outra pirâmide. Só que aí é ele e a mulher dele, eles viram os pastores. O bispo, o apóstolo, já viram essa história? Ele vira o apóstolo, depois ele tem os súditos, que todo mundo que está embaixo dele tem que fazer o que ele quer, e depois vem a igreja, e aí criou uma outra pirâmide. Então, quando a gente não tem a missão, o que o Goen está falando é o seguinte, quando você não tem a missão como foco, você vai ficar de pirâmide em pirâmide. O que sobra? Você vai se amoldando ao modelo idólatra da sociedade. Aí, às vezes, a gente critica a Igreja Católica, a gente fala que eles vão para o inferno, mas a gente está vivendo da mesma maneira que eles, falando eclesiasticamente. Tanto no modelo histórico, como no modelo neopentecostal. No Brasil, um dos grandes atrasos para o crescimento da igreja é que os pastores que viraram apóstolos, eles estão metidos em escândalos financeiros enormemente. Escândalos, desvios, e por isso que fica essa confusão. Até na política, quem apoia o candidato da direita, a maioria são esses pastores.
E isso mancha o evangelho e fica uma confusão de poder. Por quê? Porque a missão ficou em segundo plano. Então a gente não pode perder de vista a igreja da missão. Como é que é a igreja na narrativa bíblica? Como é que é a missão? Lá em Gênesis 12, a igreja tem um chamado, né? Vocês conseguem ler junto comigo ou está muito pequenininho? Dá para ler? Vamos ler? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Tem uma bênção, tem uma promessa, tem uma missão dada em Gênesis 12. Ali em Êxodo 19, Deus chama o seu povo um povo peculiar. Diz, vamos ler juntos o texto de Êxodo: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Depois a gente é chamado para ser uma vitrine para as nações de como que a gente, aliançado com Deus, muda o mundo. Essa mesma palavra ali em Deuteronômio. E assim vem o chamado para a igreja, até que a gente chega ali em Mateus 28. Nós vamos ler: nós não podemos perder de vista a grande comissão. A gente não pode perder de vista para que a gente está aqui. Igreja não é clube, igreja é uma igreja, a igreja existe para a missão de Deus. Vamos ler juntos Mateus 28. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, missão é um imperativo. Missão é para todo mundo. E nós existimos para a missão de Deus. O Douglas Donnell fala de 4 direções dessa grande comissão. Para cima a gente vê a autoridade, para baixo a gente vê a presença, do lado de dentro é a nossa devoção e do lado de fora é a nossa vocação. O Orlando Costas, ele fala de 4 imagens para você compreender a igreja. A igreja é o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo do Espírito Santo e nós também temos a instituição. Então, para dentro, para cima, autoridade, para baixo, presença, para dentro, a devoção e para fora, a nossa vocação. Uma grande coisa que a gente precisa entender é que a igreja, a vocação é para todos da igreja. A Nauzira fala muito disso, né? Isso nasceram movimentos lá, porque a gente ensina que a missão é para alguns. Então, missão é ir, orar e contribuir. Alguns vão e outros ficam aqui segurando as cordas. Todos vamos. Todos vamos. Todos oramos. Todos seguramos as cordas. Não é porque o Pablo e a Letícia, que agora não é mais Letícia, é a Thaís, vieram, então eles estão, antes o missionário chegava, eu estou lá no seu lugar. O Gessé e a Késia, peguei o nome artístico, o Gessé e a Késia assim, olha, estou lá no seu lugar. Eles não estão no meu lugar, eles estão onde? Eles estão no lugar deles, e eu estou no meu lugar, e junto a gente tem uma parceria de engajar na missão de Deus. Todos nós somos missionários, todos nós somos vocacionados, e isso uma igreja missional vai ensinar isso para as pessoas. Diogo, o que você faz da vida? Você trabalha com o quê? Arquiteto. A gente tem que entender o seguinte: Deus pegou o Diogo
e falou assim: eu preciso entregar o Diogo para a humanidade, para salvar a humanidade, para amar a humanidade. Aí ele pegou o Diogo e embrulhou numa coisa chamada arquitetura. O Diogo é um presente de Deus para a humanidade, embrulhado num desenho de um arquiteto. Certo? E ele, como arquiteto, vai cumprir o quê? A missão de Deus. Você faz o quê? Além de cozinhar, além de ajudar na cozinha. Trabalha numa fábrica de bolos. Deus pegou essa moça, embrulhou, fez ela no Brasil, mas embrulhou ela numa fábrica de bolos, botou um selo de Portugal e mandou ela trabalhar aqui. Ela é missionária na fábrica de bolos, ela não fabrica bolos. Ela está em missão numa fábrica de bolos. Se a igreja entender isso, essa igreja virou missional. Missão não é um programa. Não é um programa de março, junho e setembro. Missão é todo dia, toda hora, 24 horas por 7. Deu para entender, irmãos? Missão é você entender que você... Pastor Alberto, o senhor é um executivo de uma fábrica, não é? Diretor comercial. Não. Diretor financeiro. Melhor ainda. Deus capricha um pouco mais. Bota como papel dourado, diretor financeiro. Mas está na missão. Não tem separação. É um ministério 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se a igreja entende isso, essa igreja se torna missional. Tem 3 coisas que uma igreja precisa entender: que ela é um povo escolhido por Deus a fim de conhecer a salvação de Deus, mas também convidar todas as nações a fazer parte dela. Pode colocar o próximo slide? Eu queria que o pessoal lesse junto comigo. Vamos lá? Os meus universitários lá em cima. O próximo slide. Aí, muito bem. Vamos ler juntos? A igreja é um povo escolhido por Deus a fim de conhecer a salvação de Deus, convidar todas as nações a fazer parte dela. Como seria uma igreja missional hoje? Eu já vou acelerar aqui para terminar, porque eu gosto de falar, vocês já perceberam, né? Uma igreja missional é uma igreja que tem um culto que fomente a nossa identidade missional. Todos os dias estamos em missão. Nós vamos falar de missão todo culto, não só na conferência missionária. Abriu a porta, tem uma igreja que eu gostei dessa frase, né? Quando a pessoa está saindo, está escrito assim: prepare-se, você está entrando no campo missionário. Aqui dentro todo mundo é um adorador, e lá fora todo mundo é um missionário. Ali na porta poderia estar escrito: quando você estiver saindo daqui ou naquela outra porta, você imagina isso: estou entrando no meu campo missionário. Você pisou na calçada, você está no campo missionário. E o seu primeiro campo missionário, acho que você vai falar isso hoje à noite, o seu primeiro campo missionário muitas vezes é a família. Eu, Sidney, sou pastor já há 96 para 2022, 26 anos. Ao longo do tempo eu fui mudando um pouco o meu estilo. Eu nunca mudei a minha teologia nem a minha doutrina, mas eu mudei o meu estilo de ministério. Porque as minhas filhas, quando eu vim para o ministério, elas eram crianças. Então elas cresceram, se converteram, graças a Deus, estão na igreja. Mas quando elas eram adolescentes, ela falava assim: pai, ninguém merece a igreja da avó. A gente já tinha mudado, eu estava em outra igreja, já era um pouco mais contemporâneo, mas a igreja da minha mãe era ultra mega blaster tradicional. Então a gente tinha que passar Natal, Ano Novo lá. Elas iam assim: pai, ninguém aguenta aquela igreja. Eu falei assim: opa, deixa eu mudar, que senão eu vou perder minhas filhas. Depois minhas filhas se converteram, estão na igreja, só que eu começo a ter neto. O meu neto agora já vai vir o 3º neto. E eu falo assim: eu preciso mudar, porque senão os meus netos vão ficar sem igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, nesse grupo aqui. E eu não quero ofender ninguém, eu só quero dizer um pensamento. Nós aqui, esse grupo que está aqui, com exceção do Jonas e da Letícia, a gente aguenta qualquer igreja. Certo ou errado, irmãos? Pode botar a gente numa igreja pentecostal que a gente vai continuar firme. Pode botar a gente no reteté que a gente fica firme. Pode botar a gente na geladeira presbiteriana que a gente fica firme. Pode botar a gente em qualquer lugar, porque a gente já amadureceu na fé. É muito gostoso a gente ficar junto, mas a gente não depende de um programa de igreja para a nossa fé em Cristo. A nossa fé está firmada em Cristo. Mas onde aquele menino vai aprender? A igreja missional, ela está preocupada com Jonas. A igreja missional está preocupada com a Letícia.
Está preocupada com as crianças que estão em algum lugar aí. A igreja missional está preocupada com aqueles adolescentes. Ali só tem adolescente, né? Quantos anos vocês têm? 16. 17. 16. 15. Vocês são irmãos? Não, tudo quase namorado já então. Também não. São todos amigos. Os pais já estão subindo aí. Já tem pai subindo aí, estou brincando. Esses jovens, vocês estão na universidade? Ainda não. Mas daqui uns 3 anos, no máximo, eles estão na universidade. E esses jovens vão ser bombardeados na universidade. E a gente precisa fazer igreja para essa turma aí. Porque a gente aguenta qualquer coisa. E vai ser muito difícil alguém da nossa turma aqui de baixo, a gente se desviar. Mas essa moçada, a gente tem que orar muito por eles, fazer uma igreja muito legal para eles. E essa é a igreja missional. Deu para perceber? Missão não é o programa. Vamos sustentar o missionário, vamos dar oferta, vamos fazer o máximo que a gente puder. Mas fazer um culto que expresse a nossa identidade missional. Esses jovens entrar na universidade missionários. Uma igreja capacitada pelo meio da pregação do evangelho. Gente, é tão interessante, eu fiz uma pesquisa, parece meio óbvio dizer que uma igreja missional prega o evangelho. Eu estava fazendo um programa, eu fiz um programa de doutorado alguns anos atrás, lembra que eu escrevi um programa? Eu falei, vou visitar, pesquisar as igrejas. Eu fui aos Estados Unidos, pois Estados Unidos o negócio é bom de igreja lá. Aí eu fui naquele Bible Belt, ali naquela região que começa ali de Orlando, sobe para Virgínia. Falei, deixa eu visitar o cinturão bíblico. Eu visitei 8 igrejas. Só tinha uma que falava de Jesus. 7 igrejas estavam falando do autor tal, da ideia tal, da filosofia tal. Teve um que ele falou assim, não, porque tem Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, tal. Ele falava Daniel, tem Jesus, aí tem Paulo, aí tem Pedro, aí tem o Bill Hybels, aí tem o... Jesus era um dos da coluna. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho, irmãos. Igreja missional prega o evangelho. Igreja missional faz apelo. Lembra do famoso bom e velho apelo? Sabe por que as pessoas às vezes não se convertem? Porque ninguém perguntou para elas se elas queriam aceitar Cristo. Sabe por que as pessoas não levantam a mão quando você faz um apelo? Porque muitas vezes não tem crente, só tem crente na igreja. A gente perdeu aquela paixão de trazer os nossos amigos para a igreja. Então, a gente precisa voltar a pregar o evangelho. Igreja missional é uma igreja dedicada à oração em comunidade. E aí eu digo para vocês, a gente está aprendendo muito sobre isso na oração na igreja em Alphaville. Foi interessante que a pandemia ensinou isso para a gente. A gente já não tinha culto de oração na igreja há muito tempo. Sabe por que a gente não tinha? Porque as pessoas não vinham. A gente fez algumas jornadas de oração, 6 da manhã, meio-dia, 7 da noite. Muitas vezes tinha eu e mais um orando às 7 da manhã. Na hora do almoço não estava meia dúzia. Aí veio uma coisa chamada pandemia. Aí a gente começou a orar na internet. Tem dia que tem 300, tem dia que tem 400, que se reúne. Tem dia que chega a 1000 pessoas no dia, durante o dia, orando pela internet. Então a gente precisa resgatar a oração, irmãos. Igreja missional dedicada à oração. Uma igreja missional é uma igreja que compreende o seu contexto cultural. E eu sei que Portugal é muito diferente do Brasil, mesmo porque o Brasil tem muitas regiões, o Brasil tem muitas diferenças. Ela é do Piauí. O Piauí não tem nada a ver com São Paulo, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com Goiás, onde está a sua filha. O Piauí é o quê? O Piauí come cuscuz e come carne de sol, né? E tem sol o ano inteiro. São Paulo é a terra da garoa. Tem as 4 estações num dia. E imagina uma cidade que tem 18 milhões de pessoas, um estado que tem 36 milhões de pessoas. 3 Portugais. É uma confusão. Aí você vai para o sul, alemão e italiano, é outra coisa. Aí você vai para o centro-oeste, é soja, aquela fartura, carne, boi gordo, é muito verde, natureza, são muitos Brasis. Aí você vai para o norte do Brasil, você pensa numa cidade como Manaus, que ela é cercada, você só entra lá de avião. Não tem como ir ou barco.
Então, o Brasil é muito grande, mas a gente precisa entender o contexto. Uma igreja missional é, como eu disse para vocês de manhã, olha as necessidades reais e aquilo que você realmente precisa falar, e a necessidade sentida. Uma igreja missional é uma igreja treinada para o encontro, confronto missionário no seu chamado ao mundo. Alguém perguntou qual é a hora certa de pregar. Tem algum momento? O momento é todo dia. Exala o perfume de Cristo em todo momento. E ganha o direito de falar, mas uma igreja treinada para isso. Uma igreja treinada para o evangelismo de uma maneira orgânica. Eu sou filho de um comerciante. O que é treinar um evangelismo orgânico? Eu sou filho de um comerciante. Meu pai, ele conversava com todo mundo na cidade. Do porteiro do frigorífico, ele tinha um frigorífico, do porteiro do frigorífico ao prefeito da cidade. Todo mundo ele tratava igual. Então, se ele chegasse aqui, ele já ia perguntar seu nome, pastor, a sua história, onde é que o senhor mora. E se o senhor não convidasse ele para um café, ele já se oferecia para ir lá tomar o café. E assim ele era. E ele fazia, quando ele conheceu o Luzimar, estava lá e tal, o Luzimar assim conversando comigo, aí o Luzimar todo elegante, daqui a pouco saiu o Luzimar, ele bateu na minha perna, Sidney, ele me chamava de Sidney, né? Meu nome é Sidney, me chamava Sidney, mas tem gente que tem dinheiro, o homem aí não é fraco não, né? 15 minutos de conversa com o Luzimar, ele entendeu que era o Luzimar. Sidney, o hominho, tem gente que tem dinheiro, esse hominho não é fraco, né? Meu pai era um cara evangelista organicamente, é conversar com as pessoas naturalmente, do jeito que você é, com aquilo que você tem, e ver o melhor delas e falar de uma coisa boa para elas. Ah, mas o português não é assim, mas o evangelho é assim. O evangelho muda o brasileiro também não é. Se você for num brasileiro mineiro, imagina, mineiro não fala nada. Tem mineiro aqui? Tem, né? Tem um marido mineiro, não é assim? O mineiro, o problema do mineiro não é o que ele fala, é o que ele não fala. Hã? Tem um outro mineiro sentado lá. Eu sou filho de mineiro. Mineiro copiou bem a comida portuguesa, mas não é só a comida não, é esse silêncio português também. Não tem isso, Paulo Francisco? Não, Mário Conrado. Tem um verniz de educação assim, né? Então você fica olhando, o mineiro fica só assim para você. Então, mas a maioria é. Aquela já saiu do. Você está há quanto tempo fora de Minas? 23, já virou europeia. O europeu fala, né? Fala e pronto, problema seu. Não é assim? Então a gente tem que entender essa cultura e a gente precisa organicamente ir se relacionando com a cultura. Eu me lembro lá no Rio Grande do Sul, eles diziam o seguinte: olha, o Rio Grande do Sul é fechado, não tem jeito, o gaúcho é fechado, o gaúcho é isso, o gaúcho é aquilo. E eu comecei a viajar bastante vezes para o Rio Grande do Sul. Aí eu estava num hotel, eu conversava com uma cozinheira. Não adianta você conversar com o gerente vai te tratar bem. Conversa com a cozinheira do hotel, ela me tratava bem. Conversa com o porteiro, ele trata bem. Aqui em Portugal, não tem uma pessoa que a gente conversou que não foi bem. Tem a moça da vinícola, o Beto gostou dela. Nós chegamos atrasados e tal, como um bom brasileiro, né? Essa foi interessante. Aí ela estava brava porque a gente chegou atrasado, mas ela não tinha ninguém, mas chegou atrasado. Então tá bom, eu fui lá com jeitinho, fui organicamente falar com ela. Atende o nosso grupo. Não, tudo bem, eu vou atender, mas vou fazer um programa menor com vocês. Está ótimo. Daí o Beto, educadamente, e aí, o que a gente perdeu, né? A esposa do Beto, o que a gente perdeu? Ora, pois, perdeu tudo. Perdeu tudo. Não perdemos tudo, a gente perdeu uma parte e tal. Sei que a moça ficou nossa amiga, Suzana. Organicamente, gente. Organicamente. Entende a pessoa que está do seu lado, seja ela um mineiro mais europeu, um mineiro mais mineiro, um mineiro filho de mineiro, ou um gaúcho, ou um português raiz, ou um português que já se internacionalizou. Tem de tudo, né? Porque tem português que veio de Angola. A esposa do Paulo Barata, ela é uma portuguesa, a Helena, vocês devem conhecer, né? Uma portuguesa animadíssima, porque ela é angolana. Então, entender as pessoas, isso é a igreja missional. A igreja missional é uma igreja profundamente envolvida com a necessidade da sua vizinhança e do mundo.
Vocês conhecem os vizinhos de vocês? Conhece os vizinhos da frente, de trás, do lado do prédio? Conhece, já levou bolo, torta, já dialogou? Sabe o que eles estão passando? Sabe se eles estão precisando de ajuda? Né? Conhecer a vizinhança. Uma igreja número 8, comprometida com missões. Mas então a gente faz missão como estilo de vida, mas a gente não dá mais oferta. Não, dá oferta sim, ajuda, programa, se envolve. Uma igreja com líderes bem treinados. Eu encaro isso aqui como um treinamento de liderança, né? A liderança da igreja, a igreja está reunida. Uma igreja com pais treinados para assumir a tarefa de desenvolver os filhos na fé. Uma igreja missional investe em famílias, investe em pais, para a gente cuidar dessas crianças, daqueles adolescentes, e ajudar os nossos filhos a viverem a fé em Cristo. Uma igreja com pequenos grupos, que fortaleçam seus participantes para a missão no mundo. Um pastor, essa semana, ele me disse assim: Sidney, não é da cultura portuguesa abrir a casa para receber um pequeno grupo. Mas os brasileiros que estão chegando, eles abrem a casa para receber o pequeno grupo. Então nós somos uma igreja portuguesa, mas agora nós vamos começar pequenos grupos com os brasileiros e também vão levar os portugueses. Eu falei, olha que coisa interessante. Essa mistura. Eu tenho falado muito para os brasileiros que vêm passear aqui, vêm morar aqui. Tem a Elo e o Marcelo, estavam bem sossegados lá no Brasil, ganharam muito dinheiro, não sabiam o que fazer com o dinheiro. Vão mudar para Portugal. Antes vinha o brasileiro, agora o brasileiro endinheirado está vindo para Portugal, né? Quem dera, né? Aí vem o brasileiro endinheirado para cá, e eu digo o seguinte para eles: vocês não estão indo lá só para morar no Algarve, ficar andando de barco e nem tomando vinho. Vocês estão lá para servir. Se engaja numa igreja e serve. Você já imaginou se todo brasileiro que chegasse aqui servisse para servir a Deus? Ia ajudar bem nas igrejas, né? Graças a Deus pelos brasileiros que estão aqui servindo nessa igreja. Quantos aqui são brasileiros? Olha que turma boa. Deus abençoe vocês, use vocês nessa igreja aqui, junto com esses irmãos portugueses, né? Uma igreja com pequenos grupos, uma igreja que busca e expressa a unidade do corpo de Cristo. Já não existem mais judeus e gregos, mas Cristo é tudo. Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo é tudo e está em todos. Já não existem mais portugueses e brasileiros, existe o povo de Deus. Cristo é tudo e está em todos. E por último, antes que o Pablo venha mostrar o relógio para mim, uma igreja empenhada, falei demais, né? Uma igreja empenhada em viver como comunidade, como uma comunidade de contraste. Gente, a gente é um contraste mesmo. Uma comunidade de justiça no mundo de injustiça econômica e ecológica. Uma comunidade de simplicidade e generosidade no mundo consumista. Uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta que busca os seus próprios direitos mais do que os dos outros. Isso é uma comunidade missional, uma comunidade que se parece com Jesus. Jesus era generoso. Jesus, ele não era consumista, nem comunista e nem consumista. Jesus era uma pessoa que se deu, conviveu com todos, abraçou todo mundo, olhou quem não tinha valor e mudou a sociedade, mudou o mundo que ele vivia. Que nós sejamos usados por Jesus para mudar o mundo que vivemos. Amém? Obrigado, irmãos.